Meninos, vocês estão me ouvindo? Boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Bom. Eu estava tentando entrar na reunião e estava dando um problema aqui, não estava conseguindo. Aí eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus, será que minha internet acabou? E aí, passaram bem final de semana? Sim. Sim. Última aula, estão cansados? Não. Não? Ah, bom de sexto ano é isso. Vocês são jovens. Para sua aula, não. Vocês têm muita energia para queimar, né? Isso é bom. Às vezes a gente dá aula para os meninos mais velhos, eles já estão mais velhinhos, aí eles ficam muito cansados, assim, sabe? O tempo todo não quer participar. Eu fico até meio triste, que eu começo a falar sozinha. Meninos, vocês separaram os materiais? Quais são? Professora, Eu não tenho tudo, professor. Não, professora. E tem pouco participante também, 21. Será que os meninos vão entrar? Eles devem entrar um pouco mais tarde, porque sempre eles entram 5 minutinhos depois. Ah, então tá. Pessoal, vai deixando o nome no chat, porque eu gosto de ter esse controle de quem entrou na aula, tá? Tá certo que vocês entrarem na plataforma do SESI já ajuda vocês terem a presença, né? A gente perceber que vocês estão entrando na plataforma, mas esse é um controle meu que eu gosto de ter, tá bom? Então deixa o nomezinho lá. Meninos, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Esse foi o teaser que eu deixei lá na plataforma. Vocês chegaram a ver? Professora, Sim, eu 10 não minutinhos consegui da ver. aula eu vi. 10 minutinhos! Eu vou procurar Pessoal, aqui. Peraí. Quais são os materiais? então, eu coloquei aqui esse cachorrinho fofolete falando assim, oi? Muito lindo. Lindo, né? Respirar sem oxigênio? Como assim? A gente vai fazer um experimento hoje, onde a gente vai precisar de 3 garrafinhas pequenas, pode ser aquelas de pitulinha. Eu vou usar tubo de ensaio, porque eu tenho eles aqui em casa, então eu vou usar tubo de ensaio. Mas o importante é você ter o gargalo para você colocar o balão aqui. 3 bexiguinhas de aniversário, as minhas estão aqui. Açúcar, sal e fermento biológico. O fermento biológico, meninos, não é aquele fermento pó royal, tá? É o biológico mesmo. Royal é... Esqueci como é que se fala. Esqueci como é que se fala, mas não é biológico. Ele chama fermento químico, né? É químico. Você sabe o que tem o que tem no fermento químico? Não. Ele tem aquele sal que chama bicarbonato de sódio. Né? Tem mais outras coisas, mas ele tem bicarbonato de sódio. E você sabe o que tem aqui dentro do fermento biológico? Não, professora. Aqui, se a gente olhar aqui ingredientes, está escrito assim, ó, Saccharomyces cerevisiae. Esse é o nome científico de um fungo. Por isso que aqui a gente chama de fermento biológico, porque bio é vida, né? Então a gente tem aqui dentro do saquinho uma vidinha. Mas esse fungo não faz mal? De jeito nenhum. Faz super bem. A gente come ele todo dia. Mas, professora, Todo mundo que come pão, come ele. Oi. Nós vamos Mas falar disso hoje. Quando o pão não fica mofado, não é fungo? Mas aí, aqui está escrito Saccharomyces cerevisiae. Isso é uma espécie que para a gente não faz mal. A outra, aquele bolor, ele faz. Aí a gente já não pode comer, senão a gente tem uma baita de uma dor de barriga. Meninos, eu vou começar do experimento hoje, porque a gente precisa de tempo para que a gente possa ver o experimento acontecer.
Então, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, é o experimento, tá? Eu vou aqui parar de compartilhar a tela para ficar maior para vocês. Olha aí. Então, estou aqui com os meus tubinhos de ensaio. Vou colocar 3 aqui, bonitinho. Vou deixar um para lá. E aí, eu vou colocar, nesse primeiro tubo aqui, eu vou colocar o açúcar. Vou colocar mais ou menos 2 colheres da minha pequenininha, tá? O que equivale para vocês 1 colher de chá. Açúcar. Aqui no fundo. Nesse segundo tubo, eu vou colocar 1 colherzinha de sal. 1 colherzinha é o suficiente. Beleza? Sal. Pra gente não confundir, eu vou colocar aqui um A. Opa. Nossa, esse A ficou feio demais. Agora ficou melhor. E aqui eu vou colocar um S. Para saber qual que é o açúcar e qual que é o sal. Acho que vocês não estão enxergando, né? Mas eu tô, tá vendo? Açúcar e sal. Beleza. Esse aqui eu não vou colocar nada por enquanto. Por isso eu não vou escrever nada. Agora, meninos, eu vou vir com o fermento biológico e vou colocar 1 colherzinha em cada tubo. Até nesse que não tem nada. Então, vamos lá. Opa. Eu tá acabando, vou ter que abrir outro saquinho. 1 colherzinha no de açúcar. 1 colherzinha no de sal. E o restinho vai dar 1 colherzinha, eu vou pôr aqui no que não tem nada. Certo? Aí o meu acabou. E agora, meninos, a gente vai fornecer para esse fungo, né? Que agora a gente sabe que é um fungo. Além de fornecer açúcar, sal, e aqui a gente não forneceu nada, vou fornecer água morna. A água, ela não pode estar muito quente, porque a água quente, o que acontece com a célula do nosso corpo? Se cair água quente. Queima? Ela queima, não queima? Então, eu tenho que deixar ela morna só. Ela queima. Quando tem a queimadura, significa que a nossa célula morreu. Como aqui eu tenho um fungo, eu não quero que ele morra, então eu vou colocar água morna, senão eu mato o bichinho. Eu tô achando a minha água até quente, pra falar a verdade, eu vou dar uma misturada aqui com a água gelada que eu tenho. Se ela for muito gelada. Aí daí não funciona o experimento. Ela tem que ser meio termo. Do jeitinho que a gente gosta de tomar banho. Então, vamos lá, meninos. Vou colocar mais ou menos 2 dedinhos aqui de água. Em cada tubo. Se vocês tiverem a garrafinha, põe uns 2 dedinhos de água na garrafinha. E agora eu vou vir com o meu balãozinho e vou tampar. Vou pegar aqui o verde para tampar o que está com açúcar. E vou pegar os azuis para tampar o que tem sal. E o que só tem água e fungo. Será que eu tô pensando? Não sei o que você está pensando. Eu ainda não adivinho pensamento. O que você está pensando? Eu não vou falar o que eu tô pensando, porque se for, eu vou estragar. A bexiga vai encher sozinha? Ó, Davi, então deixa a mágica acontecer. Aí você fala se era isso que você estava pensando. Meninos, o experimento aqui está pronto. Agora a gente vai para outra parte e depois a gente volta aqui para ver o que deu. Beleza? Vou deixar aqui do lado. Clickbait e olha no que dê. Bom, voltando aí, meninos. Então, a gente já experimentou, depois a gente vê os resultados. Uai, tá passando animação para vocês ou não? Não. Não, né? Agora foi. Pô, põe um negocinho animado e não funciona. Bonitinho, né? Do Loud House. Meninos, agora vamos começar uma prosa, então. Eu quero saber, do 6º ano, por que a gente precisa comer? Pra ter energia. Pra gente não morrer. Pra Pra gente ter morrer, energia. Pra ter energia. O que mais? Para ter todos os nutrientes?
para ter todos os Para nutrientes, fortalecer os ossos. fortalecer os ossos. Nossa, adorei essa. Olha aqui essa imagem. O que ela representa? Porque ele só tá Como combustível. Uma pessoa comendo besteira. Ignora que é só comida gorda aí, que é só comida gordurosa. O geral ali, alguém falou. se alimentando. Ela está se alimentando, mas o que significa ali a bomba? É combustível da pessoa. Combustível. Perfeito. Então, a gente precisa comer porque Como combustível de carro. a comida é o combustível para o nosso carro aqui, essa máquina humana, né, que é o corpo. Então, à medida que eu como, a comida passa aqui pelo meu sistema digestivo, não é? Estômago, intestino e tal. Aí a comida, o que vai acontecendo? Já na boca, o que começa a acontecer com ela? Dissolver e o que mais? Que a gente aprendeu na amassada. E os nutrientes vão para o sangue. Ai, que lindo! A comida ela vai ser decomposta, não é? Ela vai ser quebrada, igual os decompositores fazem a decomposição. E aí ela vai para esse lugar que você falou. Para onde que ela vai? Estômago. Depois do estômago, depois do intestino. Alguém falou. Vai para o sangue. Isso, quem que falou? Não está aparecendo para mim. Quem disse, Jesus? Não sei, professora. Fui eu. O Samuel. Agora. Não, fui eu não, professora. Não foi Samuel, não? Acho que Porque tá. Bom, quem falou tá certo. Se for o Davi, tá certo. Então, nós comemos com o objetivo de deixar a comida bem pequenininha, né? Toda decomposta. E aí, a comida tem que chegar no sangue. Quando a comida chega no sangue, aí ela começa a passear pelo meu corpo, não é? Ela estava aqui no intestino, aqui embaixo. Aí ela é absorvida no sangue, aí o sangue vai circular aqui, cabeça, braço, mão, pé. Aí a comida ela tem que chegar, o alimento que já está bem pequenininho, passeou no sangue, mas onde que ele tem que chegar? Destino final. Cérebro? Só no cérebro? No cérebro tem que chegar também, mas é só aqui que eu preciso de nutrientes? No coração? No coração também. Qual mais lugar? No osso. Na verdade, os nutrientes, né, a comida, o combustível, tem que chegar em todas as células do meu corpo. Se o meu corpo é todo formado de células, então a comida tem que chegar em todos os lugares. Certo? Uhum. E agora eu vou fazer uma pergunta e eu quero ver se vocês conseguem responder. Pega meu celular. Por que a gente tem que respirar? Para as células não morrer. Porque elas precisam de oxigênio. E por que as células precisam de oxigênio? Quem vai adivinhar? Eu não sei. Para ter energia? Ah, que lindo! Olha lá, alguém já sabe. Para ter energia. Mas como será que alimento mais oxigênio vira energia? Vamos lembrar lá, acho que vocês tiveram já essa aula com o Eduardo Bahia. Vocês já aprenderam sobre combustão com o professor Eduardo? Sim. O que vocês sabem de combustão? Me fala. É quando o objeto ganha atrito. Atrito? Dá um exemplo. Tipo uma pedra na outra. Raspando na outra para fazer faísca. Ah, tá. Mas aí é o atrito. Aí você faz a faísca. Então, na verdade, uma pedra com a outra é como se fosse um fósforo, né? Tô riscando fósforo. O fósforo em si, ele não fica pegando fogo muito tempo, né? Uhum.
Ele serve mais para dar faísca, igual a pedra. Mas vamos supor que eu queira fazer um churrasco. Então, eu tenho que ter o quê para fazer esse churrasco? Além da Óleo, carne. carvão, papel e o fósforo. Carvão. O Maria Luísa Tem tá. que ter óleo. Então tá. Carvão, né, para queimar, para ficar lá queimando. Sim. O óleo, ele também vai ajudar o carvão a queimar. Tenho que ter o que mais? Papel? E papel. O papel. O papel é só para jogar o fogo lá, né? Pode ser um fósforo, né? É. Tá. Então, o carvão é o combustível, não é? Uhum. Sim. É o combustível. Sim. E o fósforo é o que vai dar aquele comecinho na chama. Mas o carvão, ele só vai continuar pegando fogo se eu fizer uma coisa. Geralmente, assim, acende a churrasqueira e já faz assim, ó. Por que abana a churrasqueira? Para espalhar o fogo. Para espalhar o fogo? Carvão serve para E aí manter o por óleo tempo. ajuda a espalhar o fogo no carvão. O óleo é combustível igual o carvão, tá? O óleo ele vai queimar ali. É porque Agora- precisa de oxigênio? Porque ele é inflamável. Aí que tá. Eu preciso jogar lá na churrasqueira oxigênio. Porque o oxigênio é o gás que alimenta o fogo. Sem o oxigênio, o fogo acaba. Vocês já fizeram aquela experiência de acender uma vela e aí colocar um copo em cima? Copo, sim. O que acontece? Não, eu não Samuel? fiz, mas eu já sei. O fogo apaga quando acabou todo o oxigênio do copo. Exatamente. E isso não é a prova de que para ter queima, para ter combustão, tem que ter oxigênio? Uhum. Sim. Olha só. Então tá. Então vamos pegar agora o exemplo desse carro aqui. Esse carro aqui, para ele funcionar, para a gasolina dele, etanol, não sei, que queimar, eu tenho que colocar a gasolina, que é o combustível, mas eu também tenho que deixar chegar lá no motor ar. Não é? Uhum. Aí o carro, ele vai ter todo um sistema de ar para que o ar nunca deixe de chegar no motor. Porque o motor, ele vai queimar o combustível, então ele queima a gasolina. E para essa queima acontecer, eu tenho que ter o oxigênio. Uhum. Lá dentro do corpo da gente, qual que é o nosso combustível mesmo? O alimento e o oxigênio. Só o alimento, combustível. Mas Tá. quem que vai ajudar a queimar a nossa gasolina aqui, ó? O oxigênio. O alimento. Então, eu vou perguntar de novo. Por que que eu tenho que respirar o tempo todo? Para ter Energia. Para eu ter energia. E agora, meu Deus, espera aí, professora. Então, quer dizer que eu queimo por dentro? Mais ou menos assim. A sua comida, né? Ela vai ter lá moléculas, tá? Então, são as partes menores lá. Vamos imaginar que essa caneta seja uma molécula de açúcar. E esse açúcar, para eu continuar assim, piscando, pensando, falando com vocês, batendo coração, né? Essa molécula de açúcar, ela precisa ser quebrada. Quando a molécula de açúcar, ela quebra ao meio, ela libera energia. E é isso que permite eu viver, eu existir, eu poder estar aqui falando com vocês. À medida que eu parar de fazer essa quebra, é porque eu morri. Certo? Uhum. Então, todo alimento que a gente come, ele vai ser quebrado para liberar energia para a gente viver. Por isso que mesmo quando a gente dorme, a gente acorda no outro dia morrendo de fome. Mesmo dormindo, a gente estava lá respirando e quebrando os alimentos que a gente ingeriu. Então, chega uma hora que acaba o combustível, aí eu acordo, nossa, eu falo, nossa, tem que abastecer, tem que comer. Certo? Aí abastece na geladeira, né? Bom, A geladeira é o posto de gasolina. O posto bom. Meninos, por que eu contei essa história toda para vocês?
para falar que na Terra primitiva, né, muito antes de existir dinossauro, muito antes de existir qualquer ser vivo grande, assim como nós, pluricelular, né, com muitas células, simplesmente não tinha oxigênio. E aí eu pergunto, será que essa queima, né, essa quebra da molécula de açúcar para liberar energia com a ajuda do oxigênio acontecia? Não. Todo mundo vota não? Não. Não, né? Então, dava para existir respiração, essa quebra, naquela época? Não. Não. Mas então, significa como lá surgiu também o não primeiro ser acontecia vivo? fogo? Porque Por quê? por causa Então, peraí. Será que existia algum ser vivo nessa época? Não. 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 Todo mundo vota não? Pois eu digo que nessa atmosfera primitiva foi possível se desenvolver vida. Só Oi? que nessa atmosfera primitiva aí, que tinha pouquíssimo oxigênio no ar, foi possível desenvolver vida. Só que não era uma vida do jeito que a gente conhece hoje. Era uma vida diferente. Era uma vida que suportava essas condições de terra muito quente, né, vulcanismo intenso, cheio de gases tóxicos. Era com pouquíssimo diferente de oxigênio. hoje em dia. Muito Era diferente. diferente. As coisas foram mudando com os séculos e os anos. Do mesmo jeito Foi que... primeiro na tinha oxigênio, aí foi evoluindo para a Terra. Exatamente. Do mesmo jeito que os seres evoluem, o planeta também. Né? Ele era de um jeito, hoje é de outro. Então, o que aconteceu? Nessa atmosfera diferente aí, com pouquíssimo oxigênio ou nenhum, alguns seres vivos conseguiram fazer essa quebra do açúcar para eles viverem. Só que aí não era com a respiração. É um processo chamado fermentação. Alguém já ouviu falar de fermentação? Não. Certeza. Pra mim, essa palavra é familiar. Professora, mas uma coisa legal é que essas experiências, tudo tem alguma coisa a ver uma com a outra. Tem. Nós falamos de micro-organismo na semana passada, né? Uhum. Então tem a ver sim. Pessoal, a fermentação é um processo feito na quebra, ela quebra o açúcar, libera energia para esse ser vivo aí, que a gente não sabe qual é, e ele vai liberar outras coisas. Por exemplo, o gás carbônico, tá? Depois que quebrou aqui o açúcar, esse ser vivo aí, ele libera gás carbônico e ele pode liberar até álcool. Olha que coisa. Ninguém conhece esse processo? Ninguém nunca ouviu falar? Não. Vocês sabem tá qual ser parecendo vivo que deve... planta. Parecendo É planta? planta? Será que é planta? Ó, planta para ela existir, ela precisa respirar? Sim. Sim. Então, nessa época, a planta ia conseguir respirar? Não. Então, vocês acham que é a planta que faz esse processo? Não. Vou dar a dica. Os fungos. Na verdade, os micro-organismos, tá? Tem vários micro-organismos que fazem esse processo. Os fungos são deles e as bactérias também, tá? Tem algumas espécies que conseguem fazer essa fermentação. E vocês, por mais que vocês não conheçam o nome, eu tenho certeza que vocês se aproveitam desse processo. Vocês são aproveitadores do processo de fermentação. Quem aqui come queijo? Eu mais ou menos, professor. Eu como. Quem toma iogurte? Eu não. Quem aqui come pão? Então, vocês são aproveitadores do processo de fermentação. Olha por quê. A fermentação, que é feita pelos fungos e bactérias, quando eles
quebram o leite, por exemplo, eles liberam no leite uma substância que vai dar o sabor do queijo. E o açúcar que eles quebram é um açúcar chamado lactose. Tem algum intolerante à lactose aí no grupo? Não. Lactobacilo. Então, os intolerantes à lactose são as pessoas que elas não podem comer esse tipo de açúcar que tem dentro Então, do elas leite. não são aproveitadoras? Elas não são o quê? Elas não são aproveitadoras? Não desse tipo de fermentação, mas comer pão aí é. Aí, meninos, dependendo da espécie que fermenta, vai gerar um resíduo. Lembra que nós falamos de resíduo na semana passada? Nós falamos da compostagem? Sim. Resíduo. Aí eu falei assim, ó, mesmo que você seja natureba, que você não deixe lixo no chão, existiu, deixou resíduo. Porque a gente existe, a gente faz xixi, cocô é resíduo. As bactérias e os fungos, quando eles comem aqui esse açúcar, que é a lactose, eles também vão liberar o xixi e o cocô deles, entre aspas. Esse resíduo é que vai dar o sabor pro queijo. É o que vai dar o sabor pro iogurte. Meu Deus. Mas é gostoso. Queijo agora, professora. Ah, eu vou continuar comendo, não faz mal. Eu Se eu não sou também. intolerante, eu vou continuar comendo. Também tanto faz, professora. Então, meninos, olha aqui a embalagem do Yakult. Tá escrito aqui, ó, L-Casei, tá vendo? LKZ. Lactobacillus casei shirota. Isso! Olha aqui, contém lactobacilos vivos. Os lactobacilos são as bactérias que vivem no leite, né? E elas estão vivinhas da Silva. E a gente toma elas e elas nos ajudam. Porque quem tem problema de prisão de ventre, né, intestino preso, quando toma o L-Casei, ele ajuda a digerir a comida e a pessoa funciona o intestino. Então, essas bactérias são bactérias do bem. Outra forma da gente visualizar também o processo de fermentação é quando a gente faz produção de bebidas alcoólicas. Então, aqui no caso, está mostrando uma pessoa fazendo licor de jabuticaba. Alguém já viu fazer? Não. Não? Tanto os licores quanto cervejas e vinhos, eles também usam o processo de fermentação. Porque quando fermenta, eu falei que libera 2 resíduos. Alguém lembra o que libera? Álcool e Gás carbônico. Isso. Então, assim, ó, no queijo e no iogurte não libera nem álcool? álcool, tá? Mas libera gás carbônico. Vai liberar aqui no queijo e no iogurte um outro produto. Aqui no pão e no licor vai liberar gás carbônico e álcool. Por isso que a diferença entre um suco de jabuticaba e um licor de jabuticaba, sendo que os dois são feitos com jabuticaba, é a presença do álcool. E quem que liberou esse xixizinho aí, esse álcool nessa mistura? Foi as células. Qual célula? Célula de quem? Bactérias. Micro-organismos. Os micro-organismos. Que estão comendo o açúcar da jabuticaba e estão deixando o resíduo deles. Certo? No pão, ó, alguém já viu fazer pão? Sim. Eu já. Como é que faz pão? Ah, o pão de Cristo é Sal, farinha de trigo, fermento, junta tudo a massa e põe no forno. E tem que pôr um pouco de açúcar também, não tem? É verdade. Tem que pôr uma colherzinha de açúcar. E sal. Sal. Aí você põe lá açúcar, que é alimento, trigo, que é alimento. Coloca lá o fermento biológico no pão, que é o quê? Decompositor? Os fungos, né? Micro-organismos. Os micro-organismos. Aí sim, eles vão decompor o açúcar. Eles vão pegar o açúcar e vão quebrar. Porque eles estão querendo comer, eles estão querendo ser abastecidos, né? E aí é engraçado que a gente sova a massa, põe um pano por cima, de preferência deixa tampado. Porque a gente quer que entre pouco oxigênio
E aí a massa que era pequenininha, o que que acontece depois de uns 30 minutos, 40? Cresce. Ela cresce. Dobra de tamanho, né? Por que que ela cresce? Por causa que... Por causa do... Porque não inclui oxigênio. Fermento? Oi? Lembra do resíduo que os micro-organismos que fermentam liberam? Gás carbônico e álcool. Isso, gás carbônico e álcool. Então, o que faz a massa crescer, né, é a liberação de gás carbônico. É como se estivesse enchendo um balão. E o álcool? Por que que a gente come pão e não fica alcoolizado? Alguém tem uma... Porque é muito pouco? É pouco, é... O álcool, além de ser pouquinho, aonde que a gente coloca a massa antes de comer? No forno. No forno. E o álcool, o que que acontece no calor? Se eu deixar um álcool Evapora. estampado aqui, Evapora. Então, a gente come o pão sem álcool, porque no ato de assar, o álcool evaporou totalmente. Certo? Então, vocês são ou não são aproveitadores da fermentação e dos funguinhos, queridos? Somos. Sim. Somos, né? Bom, meninos, o experimento de vocês está acontecendo aqui. Eu não vou contar, não, mas ele está acontecendo. Ah, eu Só que sei sabe o que aquela vai acontecer. Vai imaginando, hein, Samuel? Não conta, não conta. Não conta. Não vou cantar não, professor. Deixa suspense. Pessoal, eu queria agora, para vocês testarem o que vocês aprenderam, que vocês jogassem um Kahoot. Vamos? Bora. Kahoot. Bora, professora. Bora. Quem estava dormindo aí, acorda agora, que vai jogar Kahoot. Deixa eu pegar aqui o link. Isso, professor, estou preparado. Ó, cuidado, hein? Não é só velocidade, é raciocínio. Então, às vezes, muita gente vai e responde 20 errado. segundos pra alguma coisa, às vezes é pouco. Bom, eu coloquei o link, vou colocar o Game Pin ali. E eu vou dar aqui um tempinho para vocês jogarem. Vou contar aqui 3 minutinhos. Pode ir lá. Gente. Travei. Estamos aqui. Não, travou não. Nós estamos aqui. É que tá todo mundo jogando. Pera aí, professor. Uhum. Ô, professora, eu caí, a minha internet caiu, aí eu tava arrumando ela ali. O que que eu perdi? Manuela, eles estão jogando Kahoot. Ah, Você achou aí o link no chat? não. Vou mandar para você, tá? Vou mandar de novo aqui no chat. Peraí. Esse é o Game Pin. Deixa eu pegar aqui o link de novo. Aí. Corre lá. Já começou, professora? Já. Aí, o povo tá jogando, eu espero.
Pessoal, dá um joinha aí quem for terminando. Professora, tá aparecendo lá negócio de nono ano? Tá aparecendo trem de nono ano? É. Ah, é porque o nono ano jogou também. É por isso. É o mesmo jogo. Vamos ver quem vai ser mais rápido. Terminei, professora. Beleza, meninos? Também Eu terminei. Eu também. Ótimo. Quem não conseguiu, agora acompanha aqui comigo, que aí você acompanha aqui. O importante é você participar de alguma forma, tá? Não importa ficar em primeiro, o importante é você jogar, se desafiar e tentar, né? Vamos lá, vou jogar aqui com vocês. Fiquei em 29º. Vamos lá, prepare-se. Deixa eu colocar um outro codinome aqui. Deixa eu colocar G-Prof. Então, vamos lá. Fermentação, meninos. Por que precisamos fazer a quebra do açúcar? Para obter energia. Para obter energia. Para obter energia. Para obter energia. Beleza, para obter energia, né? Então, a quebra do açúcar, lembra? A gente come, tem que quebrar. Quando quebra, libera energia, a gente vive. Por isso que desde que a gente nasce, a gente já mama na mãe para a gente tirar o açúcar do leite dela. Então, próximo, olha aí. A fermentação ocorre Na presença. Não, na ausência de oxigênio. Ausência de oxigênio. Ausência de oxigênio. na ausência de oxigênio, né? Por isso que quando a gente vai fazer, por exemplo, o pão, a gente tem que tampar, né? O queijo também é bom que ele fique num lugar meio escuro, mas escuro é para não entrar luz, mas mais abafado, porque a fermentação acontece melhor na ausência de oxigênio. Professora, eu terminei e fiquei em primeiro. Oh! Próximo aí. Na fermentação ocorre liberação de qual gás? Gás carbônico. Carbônico. Gás carbônica. Gás carbônico, muito bem, né? Na fotossíntese libera oxigênio, na decomposição, né? No gás do lixo lá, o gás metano, o nitrogênio não participa desses processos, então na fermentação a liberação é de gás carbônico. Professora, eu não consegui entrar. Acompanha comigo aqui. Depois, se você quiser jogar, você pega o link, você pode jogar. Aí, a última agora, essa é baba, Teve hein? gente que jogou 2 vezes, hein? A fermentação é um processo biológico e químico importante para a produção de queijos, pães e iogurtes. Verdadeiro. Verdade. Verdadeiro. Verdadeiro. Vamos ver quem que tá no ranking aí. Ó, o Abner estava em primeira. Agora subiu, tá? Samuel Souza em primeiro, Matheus em segundo, Gabriela Lopes e Deide Costas em quarto. Mas, igual eu falei, o importante é jogar, não é ganhar. Eu fiz. Pessoal, deixa eu... E o meu? Vamos lá ver o que aconteceu com o nosso experimento, que a aula já vai encerrar. Bom, lembra que eu achei que a água estava meio quente? Uhum. Aí eu falei, isso pode ser meio prejudicial. Aí eu fui e coloquei um pouco de água fria. Sim. Sim, aí não Eu funcionou, acho que até... ficou frio demais. Não, funcionou, mas ele tá lento. Eu acho que esfriou demais a água, mas tudo bem, eu tenho um outro aqui. A Ana Maria Braga já fez um prato antes. Meninos, olha aqui o resultado de vocês. O seu está quase lá. Ó, o controle, que a gente não colocou nada, ele não aconteceu nada. Ele tá do jeitinho que ele tava. O que a gente colocou sal, também a gente viu que não mudou nada. Mas o que a gente colocou açúcar, olha o que está acontecendo com a bexiga. Encheu.
Tá enchendo, né? Então, igual eu falei, não é que não deu certo, tá dando. Ela tá enchendo, mas só que tá mais devagar. Olha o que eu fiz antes dessa aula para vocês verem como tá. Por causa da liberação de gás Olha aqui. carbônico, né? Mais um se o que você fizer na aula não der certo, né, professora? Eu deixo um pronto porque não pode correr risco, né? Alguém falou a resposta, eu não vi quem que tava falando, não sei se foi a Mariana. Quem falou? Eu falei, Não, Davi. Falta Perdão, Davi. da liberação de gás carbônico. Justamente. Que gás que está sendo preso aqui, que está retido? Carbônico. Carbônico. Qual que foi o alimento que eu dei carbônico. para ser quebrado aqui? Açúcar. 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 Né? E quem que é o micro-organismo que está quebrando açúcar? Aquele lá do fermento. Isso, como é que ele chama? Não deu nome científico, Fermento não. biológico. É o fermento biológico. É um fungo ou é uma bactéria? É um fungo. Um fungo, né? Então, meninos, aqui eu tô provando para vocês, deixa eu pegar o de vocês, ó, que a fermentação, ela acontece se eu der as condições para ela acontecer, certo? Esse assunto é um assunto complexo de ser compreendido, tá? Mas é um processo fundamental, tanto para a gente sobreviver como sociedade, porque a gente se alimenta desses fermentados, né? E também, se esses micro-organismos não tivessem existido antes, nós não chegaríamos aqui hoje no que nós somos, nesse ser vivo complexo, cheio de células, cheio de processos aqui. Certo, meninos do 6º ano? Professora, Certo. Oi? se a senhora tirar aquele balão lá, ele vai voar? Não, ele vai deixar escapar o gás carbônico aqui. Porque não Essa dá. avó quando tem gás hélio. Ah, você fala ficar levinho, né? Não, é o hélio mesmo. O hélio é mais leve. Meninos, então essa foi a aula de hoje sobre fermentação. E nas próximas aulas, olha antes o teaser para vocês deixarem o material separado para fazer junto. Ó, o Jeremias está falando que o meu falou que uma pessoa do 9º estava em primeiro lugar. É a pessoa que jogou antes, Jeremias. Viu? Aí quem jogou depois ali ficou em primeiro. Depois você tem que recarregar a página para ver quem que está em primeiro lugar. Pessoal, então um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e vão descansar dessa tela aqui. Tá? Vai curtir lá os pais. Tchau. Um beijo. Professora, eu vou pra outra tela. Professora. Luz,